Como falei, vamos precisar apenas do liquidificador. E para essa massa, eu utilizei 6 ovos grandes e eles estão em temperatura ambiente. E se você não puder pesar todos os ingredientes e os seus ovos estiverem muito pequenininho, utilize um ovo a mais, porque os ovos fazem muita diferença em uma receita. Eu utilizei também quase 2,5 xícaras de açúcar refinado, pode ser o cristal também. Nessa receita, eu não peneiro o açúcar, mas os secos eu peneiro. Coloquei também 2 pitadinhas de sal, porque ele ajuda no tempo de caramelização da massa e também realça o sabor do doce. E a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu vou falar assim por xícaras para tentar ajudar quem não tem balança e quer começar. E na descrição eu vou deixar tudo em gramas, que é a melhor forma de se trabalhar. E aqui eu tenho 225 ml de água morna e 225 ml de óleo. Eu gosto do óleo de girassol, pois assim ele não deixa gosto nenhum. Aqui no vídeo eu estou misturando os dois só para ficar mais fácil na gravação, mas você pode colocar um a um para bater no liquidificador. E eu sei que vocês vão me perguntar, posso fazer com água? Pode sim, tá, gente? Mas para o bolo de chocolate, a água morna é bem melhor, pois assim deixa mais fofinho e também deixa o nosso chocolate sempre mais escurinho. E também dá certo sim com o óleo de soja, mas como aqui é uma grande quantidade de óleo, eu não gosto de utilizar ele, mas aí vai do gosto e do bolso de cada um, e pode sim fazer a troca dos dois que dá certo. E coloquei para bater esses ingredientes na potência máxima por 4 minutos. E eu já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes, mas quando eu começo a receita, eu já deixo tudo separado. E eu utilizei 3 xícaras de farinha de trigo, percebam que ela não está muito cheia. E lembrando, a minha xícara é 200 ml de capacidade e ml não é gramas. E é sem fermento, pois eu vou acrescentar. Também utilizei quase 1 xícara de chocolate em pó, esse é o 70% cacau. Dá certo também com 50, pode colocar na mesma quantidade. E 1 colher de sopa bem cheia de fermento químico. Misturo todos esses secos e vou reservar por enquanto. E os meus ingredientes já deu tempo de batimento. Vou retirar ele e transferir para um outro recipiente maior, para eu ter mais facilidade de misturar. Feito isso, eu venho colocando os meus secos, sempre aos poucos e misturando com delicadeza, para eu não ativar o glúten da farinha de trigo. E já venho peneirando para eu evitar os gruminhos na massa. Vou fazer esse processo até acabar todos os meus secos e a minha massa ficar totalmente homogênea. Lembrando que aqui eu não vou bater, apenas vou misturar. E para finalizar a massa, eu gosto sempre de passar a espátula em volta de toda a tigela, para também evitar os gruminhos. Eu passo e já vou misturando com o fouet. E vai ficar uma massa um pouco mais líquida mesmo. E essa massa vai me render 3 bolos nessas medidas, gente. Essa forma tem 16 de boca, 8 de altura e 13 no fundo. É claro, se você mudar a forma para maior, menos rendimento, e para menor, mais rendimento. Em todas as formas, eu passei desmoldante, mas você pode untar e enfarinhar aí do modo tradicional. Eu só recomendo, gente, se você for fazer do modo tradicional, utilizar margarina e não óleo, e margarina 80% de lipídios. Ou então, preparar o desmoldante caseiro e também dando a preferência da margarina 80% de lipídios, que é a gordura, pois assim não gruda nada. Em cada forma, eu coloquei 475 gramas de massa. Eu gosto de fazer tudo na balança mesmo, porque assim eu deixo padronizado e os meus bolos ficam todos do mesmo tamanho.
E distribuindo toda a massa, eu vou levar os meus bolos para forno pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar nessa temperatura do começo ao fim, tá, gente? Porque oscilação de temperatura também faz murchar os bolos. E também não posso abrir o meu forno antes do meu bolo estruturar totalmente. Como eu sei, quando o bolo já tá ali no topinho, bem assadinho, e também a casa tá cheirando o bolo. Os dois fatores que as pessoas mais erram em preparar bolo é misturar demais a farinha de trigo, que gera o glúten, e o fator do forno. Os meus bolos já assaram e aqui no meu forno eu asso em 35 minutos, mas esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. E para desenformar o bolo, eu gosto de desenformar ele ainda quente para eu deixar ele esfriar totalmente ali na minha grade. Assim, o meu bolo não sua nada. Ou então, se você não sentir essa segurança de desenformar quente, você desenforma morninho. Se você encostar na sua forma, você não se queimar, aí você parte pro desenforme. Mas, gente, quando a gente desenforma assim, morninho ou quente, o desenforme é bem mais fácil. E desenformando os bolos, eu vou deixar esfriar totalmente para eu vir com a minha montagem. Nessa produção, eu fiz 2 receitas da massa de chocolate. E agora vamos para a cobertura. Para ela, eu utilizei 4 caixas de leite condensado. Cada caixa contém 395 gramas, a tradicional. E, gente, tanto a receita da cobertura aí do bolo, você pode aumentar ou diminuir. E também é muito importante a qualidade dos ingredientes. Se vocês utilizarem um leite condensado ou creme de leite com baixo teor de gordura, isso influencia muito na nossa receita, tanto no brilho e na cristalização. Pois recheios e coberturas com baixo teor de gordura cristalizam muito mais rápido. E um leite condensado de boa qualidade, ele precisa ter no mínimo 6% de gordura e o creme de leite 17%. Já no meu leite condensado, eu coloquei 2 colheres de sopa de farinha de trigo, é o meu espessante, é opcional. Se não quiser utilizar, retire da receita, mas para mim faz muita diferença. E aqui é o modo tradicional de sempre, vou misturar muito bem até ficar totalmente homogêneo. Feito isso, eu venho com 4 caixas de creme de leite. Colocando ele, eu misturo tudo muito bem, pois assim também evita os gruminhos. Feito isso, eu venho com 400 ml de leite. Aqui, gente, ele vai me ajudar em 2 fatores, mais cremosidade e também reduz o custo da cobertura. 3 colheres de sopa de margarina, estou utilizando sem sal, mas se você tiver apenas com, não tem problema, porque é pouca quantidade. E lembrando que a gordura, ela ajuda em muitos fatores, principalmente para o brilho da nossa cobertura depois do bolo pronto e algumas horas também de vitrine, tá, gente? Pois essa cobertura, ela não perde o brilho. Todos os ingredientes na panela e o preparo dessa cobertura será no fogo médio. Aqui no caso é mexendo sempre, não pode parar de mexer. Eu estou utilizando a panela mexedora, mas se você fizer na mão, eu mostro o ponto certinho para vocês. E como eu falei no início do vídeo, é uma cobertura coringa. Primeiro eu faço a base branca e depois eu venho com as saborizações. Porque nessa produção eu também vou saborizar com recheio de leite ninho, para eu poder fazer várias combinações. Esse processo é ótimo para otimizar a produção, mas se você não sentir segurança de preparar dessa forma, você pode primeiro preparar a cobertura branca e depois a cobertura de chocolate blend. É tudo opcional, tá, gente? Faça sempre do jeito que você se sinta melhor, do jeito que te cabe. Pois eu sempre falo, de uma receita a gente tem que tirar o que é melhor para a gente trabalhar do jeito que a gente gosta. E só para vocês terem uma referência, aqui na minha panela eu preparei essa cobertura em 25 minutos. Mas isso muda muito, tá, gente?
Essa cobertura, eu deixo ela mais líquida, pois depois eu venho com a saborização. E na saborização, sempre eu ganho um ponto a mais. E eu preciso deixar essa cobertura sempre mais maleável para eu ter um caimento legal nos meus bolos e também quando o cliente for comer, a cobertura esteja ali no ponto ideal. Minha cobertura já passou pelo processo de cozimento e aqui é o ponto ideal. Eu vou pegar ela na espátula, ela ainda cai bem líquida. E ela não faz nem marcação no meu recheio. Aqui é o ponto ideal para eu vir com a saborização. Transferi toda a minha cobertura para um outro recipiente. Agora, eu vou pegar 650 gramas da cobertura para eu fazer a saborização de leite ninho. E para essa primeira saborização, eu utilizei 80 gramas de cobertura branca. Eu optei pela cobertura mesmo, mas se você quiser utilizar o chocolate branco, fica a seu critério. E a cobertura que eu utilizo é da Genuine, o sabor dela é incrível. 150 gramas de leite ninho dá 1,5 xícaras da qual eu utilizo. E 2 colherzinhas de café do pó de sorvete Leitinho. O pó de sorvete é opcional, tá, gente? Mas intensifica muito o sabor de ninho e a gente utiliza bem menos. E a cobertura branca eu utilizei para eu preparar o bolo tipo Kinder Bueno. Já para a saborização de chocolate blend, eu utilizei 60 gramas do chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Se você não puder pesar, dá em torno de 4 colheres de sopa. E 250 gramas de cobertura também no sabor blend. Agora, eu vou misturar as duas coberturas até ficar totalmente homogênea e derreter as duas coberturas que tem no preparo. E eu vou misturar as duas com a ajuda do fouet, mas se você preferir, pode passar a batedeira de mão aqui para misturar mais rápido e evitar os gruminhos, é até mais rápido. Depois que eu misturar as duas coberturas, eu venho com o plástico em contato de toda a superfície, só para eu deixar a cobertura morninha, para eu já vir com a montagem dos bolos. Eu gosto sempre de utilizar elas mornas, porque também ajuda num caimento legal. Mas se você não tiver esse tempo, você pode deixar ela esfriar totalmente, depois vir aquecendo em partes no micro-ondas. Assim também ajuda principalmente para quem não tem tempo de preparar e já ir para as montagens. Confesso que eu faço isso sempre. E eu preparei a cobertura dessa forma porque aqui estou preparando bolos gourmets. Mas se você quiser reduzir o custo da receita, prepara apenas com o chocolate em pó e a cobertura branca com o leite ninho. Ou leite em pó da sua preferência. Aqui os meus bolos já esfriaram, agora sim eu vou começar a montagem. E nessa produção eu também fiz 2 bolos de cenoura, aqui uma receita eu já faço os 2 também nessa medida. Nos próximos vídeos eu já compartilho com vocês, mas vou trazer de forma diferente. E para a montagem dos bolos, eu utilizei essa bandeja, é a G32M. Eu utilizo nessa produção tampa alta, mas também dá para tampa média. E foi a tampa alta porque eu já compro a caixa fechada para outras produções, aí eu aproveito para essa também. Mas quem tá começando, compre aí a tampa média, é a mesma referência e sai bem mais barato. Já coloquei todos os bolos na bandeja e agora vamos para a montagem. E a cobertura de leite ninho fica nessa textura e ela já está totalmente fria, pois ela tem menos quantidade e também em algumas montagens eu vou utilizar fruta, aí precisa dela totalmente fria. E a de chocolate está morninha, essa é o ideal para ter um caimento legal nos bolos. E eu sempre utilizo para decoração o fundo do bolo, pois ele é mais retinho e deixa a minha decoração muito mais bonita. E o primeiro sabor, é claro, que será o mais vendido, que é leite ninho com Nutella. Na minha manga de confeitar, eu tenho Nutella pura e eu vou colocando fios de Nutella, só que eu coloco bastante, tá, gente? E vou intercalando com o recheio de leite ninho. E esse eu vou cobrir todinho com o recheio de leite ninho, mas ele funciona muito bem também com o recheio de chocolate. E aqui a cobertura estava fria, tá, gente? E olha o caimento também que ela fica. Estava fria e não gelada, senão eu não conseguiria colocar tão facilmente. E esse recheio de leite ninho fica mais estruturado.
E para colocar a cobertura tem várias formas, mas nesse caso é o que eu gosto mais. Eu coloco a cobertura e vou passando a colher e deixo fazer o caimento naturalmente. E para eu ter a referência de sabores, eu sempre faço decorações diferentes. Nesse caso, eu vou vir com a Nutella, faço primeiro fios por cima. E aqui eu tinha acabado de colocar minha cobertura. Se você quiser que a Nutella fique no lugar certinha, você espera todo o caimento da cobertura, aí sim você vem com a Nutella. No vídeo, vocês vão percebendo que ela vai escorrendo junto com a cobertura. E para finalizar, eu venho com morangos e docinho de leite ninho na parte de cima. Esses docinhos eu faço na medida de 8 gramas. E a quantidade de cobertura também você pode definir. E o próximo sabor será leite ninho, Nutella, morangos e eu finalizo com a cobertura de chocolate. Comecei com a cobertura de leite ninho, depois eu venho com morangos picados, todos aqui estão higienizados. Coloco a Nutella, dou também umas batidinhas para depois do bolo pronto, ele não ficar com um buraco na decoração. Depois eu venho com a cobertura de leite ninho e para finalizar eu venho com a cobertura de chocolate. Da mesma forma, vou colocando ela aí em cima e deixo eu fazer o caimento sozinho. E para finalizar, peguei o recheio de leite ninho, coloquei na manga de confeitar, só que eu cortei muito grosso, gente. Quanto mais fininho, mais bonito fica. Passo por cima do bolo. Aqui eu deixei a cobertura escorrer totalmente para depois eu vir, para ficar cada um no seu lugar. E para finalizar, também eu utilizei morangos cortados ao meio, docinho de leite ninho e granulados. O próximo sabor será tipo Kinder Bueno. Vou intercalar o recheio de leite ninho com Nutella. Nesse sabor eu coloco bastante. Passo bastante Nutella também na parte de cima. Agora eu venho com a cobertura de chocolate. E para decoração eu vou utilizar também os docinhos de leite ninho. Meio Kinder Bueno e granulados de chocolate branco e chocolate ao leite. E o próximo será chocolate com morango. Começo com a cobertura de chocolate, venho com morangos picados ao meio e depois eu finalizo com o chocolate. Nesse, gente, sempre dê umas batidinhas, tá? Pra não ficar com buraco. E para finalizar, eu venho com os granulados e morangos. E o próximo sabor será de sonho de valsa, com o recheio de leite ninho. Eu venho com 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, é integral essa. Aqui, gente, se a pasta não misturar, a minha tava até na geladeira, pode aquecer no micro-ondas e mexer. No meu caso, não precisou, mas se precisasse, eu iria fazer. Colocando a pasta, é só misturar muito bem. E já temos um recheio de amendoim pra gente fazer a montagem do sonho de valsa. E essa montagem é bem simples, eu venho completando o miolo do bolo todinho com o recheio de amendoim e depois eu finalizo com o recheio de chocolate. E da mesma forma que todos, vou colocando a cobertura aos poucos na parte de cima e fazendo o movimento com a colher para ter o caimento. E para decoração, eu vou colocar um bombom na parte de cima, que já está higienizado com álcool 70 e sequinho também, para não amargar minha cobertura. Granulados e vou colocar um brigadeiro na parte de cima. Enquanto eu finalizo essa decoração, vou compartilhando com vocês a precificação. Está passando todas as informações aqui na tela. Na dúvida, gente, pausa. Eu fiz a precificação de 3 bolos, que é o rendimento da minha massa, fracionei a cobertura e também precifiquei o bolo mais vendido, que é o leite ninho com Nutella e a cobertura assim, de chocolate blend. E o aplicativo sugeriu para as minhas vendas o valor de cada bolo por R$ 46,43. Lembrando que aqui são bolos gourmets e eu utilizei Nutella também no preparo. Mas sempre faça sua precificação para você não sair no prejuízo.
E o último sabor será chocolate com Nutella. Eu venho intercalando no miolinho do bolo a cobertura de chocolate com Nutella. Passo ela também na parte de cima. E, gente, quando a minha Nutella também tá bem firme, eu aqueço ela no micro-ondas, porque assim eu consigo distribuir melhor e também para decoração fica mais bonito. E para finalizar esse, eu venho com a cobertura na parte de cima, também distribuindo da mesma forma. Agora eu vou compartilhar com vocês sobre a validade. Esse bolo já montado, eu dou a validade de 2 dias em temperatura ambiente. Mas, gente, esses 2 dias vai depender também do ambiente de cada um. Aqui mesmo onde eu moro está fazendo muito frio e tem outros lugares que fazem muito calor. Então, sempre considere também o seu ambiente. E sobre refrigeração, eu dou a validade de 5 dias, mas aqui pode ser congelado todos os processos. A massa do bolo pode ser congelado por 30 dias e a cobertura por até 90 dias. E uma outra opção também, principalmente quem trabalha em delivery, é a gente deixar os bolos prontos e como essa cobertura é coringa, você pode deixar tudo branquinha e saborizando conforme os seus pedidos. Assim você não perde venda e nem produto. E para finalizar essa decoração, vocês viram que eu passei fios de Nutella na parte de cima, vim com os granulados e depois eu vim com os morangos. Em alguns bolos, gente, depois eu também coloquei brigadeiro para finalizar a decoração. E sobre o rendimento aqui da cobertura que eu utilizei com vocês, eu utilizei para 8 bolos. Deu certinho, tá, gente? Mas aqui foram todos bem recheados. E essa quantidade também pode mudar conforme a saborização. Se você vai saborizando mais, vai te render mais. E também se você coloca mais frutas na montagem, também tem mais rendimento. Mas essa quantidade dá para fazer tranquilamente 8 bolos bem cobertos. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo de hoje? É a primeira vez que eu trago caseirinhos aqui no canal. E esse é um faça e venda bem lucrativo, você consegue vender todos os dias e ter um ótimo retorno. E como falei no início do vídeo, aqui é uma receita de pouco investimento, então é mais fácil para quem quer começar. E também não precisa de muitos conhecimentos técnicos, né, gente? Eu tenho certeza que todo mundo consegue preparar esses caseirinhos. E eu sempre falo para vocês, né, quando forem preparar para vender, coloque sempre carinho, um diferencial. O cliente repara em tudo isso e você faz com que ele volte sempre. E depois, para finalizar os bolos, eu tampo e venho com a minha etiqueta que tem a minha logo. E essa etiqueta que eu sempre utilizo combina com tudo, gente. E se você ainda não tem, aproveita o cupom de desconto aqui do canal, é por tempo limitado. E é bem simples, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, fazer um orçamento do jeito que você gosta e falar que veio do canal Bruno e Você na Confeitaria para aproveitar o desconto. E por lá tem fitas, etiquetas, lacres, tudo que valoriza muito o nosso produto. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Quero trazer mais conteúdos assim no canal, então deixa aqui sugestões de sabores para mim. E se puder, compartilhe muito esse vídeo para mais pessoas, assim você ajuda também o canal a crescer. E se você gosta de um conteúdo assim, que te ajuda a lucrar na cozinha da sua casa e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois toda semana tem um faça e venda lucrativo por aqui. E olha, gente, como a cobertura de chocolate fica bem cremosa mesmo depois de fria. E se vocês fizerem qualquer receita aqui do canal, me marca lá no Instagram para eu repostar também o trabalho de vocês, ou então posta lá no grupo do Facebook. Para mim é um prazer receber o retorno de vocês. E é claro que eu vou te esperar num próximo vídeo. Tchau, tchau!